Quantos irmãos abrem as vossas Bíblias no Salmo 8? No livro de Salmos, no capítulo 8. Nós temos valor ou não temos? Olha, se nós fôssemos calcular assim os elementos químicos, assim, mais ou menos daquilo que somos formados, nós somos formados por 65% de oxigênio, 18% de carbono, 18% de hidrogênio, 10% de nitrogênio e mais um bocadinho de cálcio, de fósforo, potássio, enxofre, etc. Pronto. Sódio, magnésio, ferro. E sabem, e tudo isto tem valor no mercado. Então nós temos valor. Tudo isto vale alguns euros. Sabem, irmãos, há alturas em que nós nos sentimos insignificantes e sem importância. Fracos e sem valor. E neste mundo existem muitas coisas e muita gente, infelizmente, que fazem com que nos sintamos assim. É verdade ou não? Sem importância, sem valor. Algumas pessoas são especialistas, tiraram o doutoramento, não é? E em nos diminuir, elas criticam-nos, menosprezam-nos, fazem de conta que nós nem sequer existimos. E às vezes o que nos deixa diminuídos e abatidos são as circunstâncias, não são as pessoas, são as circunstâncias. Ou então mesmo as acusações do diabo. E com a frequência, o que nos faz sentir mal é a nossa própria consciência. Irmãos, eu tenho que vos dizer, esta semana, ao início desta semana, não é que o fim tenha sido muito fácil, mas noutras circunstâncias. Mas o início desta semana foi difícil. Foi difícil porque, por algumas circunstâncias, eu me senti assim. Senti que não era suficiente. E não teve nada a ver com a igreja. Certo? Não comecem já a pensar, irmã já... Não. A esposa do pastor também é humana e também há dias que diz que acha que não é suficiente. E não tem nada a ver com ser esposa, tem a ser como pessoa, como mulher, como mãe, como esposa, como filha. E o início da semana, eu comecei esta semana assim, a achar que não era suficiente. E Deus levou-me, exatamente na quarta-feira, a pensar e eu nem sequer era para estar hoje a partilhar a palavra aqui. E comecei a pesquisar e Deus levou-me até esta mensagem. Tu tens valor. Eu queria então ler o Salmo 8 com os irmãos. E diz assim: Ó Senhor, nosso Deus, como é admirável o teu nome em toda a terra. Adorarei a tua majestade mais alta do que os céus, pela boca das crianças e dos pequeninos. Levantaste uma fortaleza contra os teus adversários para anular inimigos e rebeldes. Quando contemplo os céus, obra das tuas mãos, e a lua e as estrelas que tu criaste, penso, quem é o homem para que te lembrares dele? E é o ser humano para te preocupares com ele? Contudo, fizeste-o pouco menos do que Deus e coroaste-o de honra e dignidade. Deste-lhe domínio sobre as tuas obras, colocaste tudo sob o seu poder, ovelhas e bois sem exceção e também os animais selvagens, as aves do céu e os peixes do mar que percorrem os caminhos do oceano. Ó Senhor nosso Deus, como é admirável o teu nome em toda a terra. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Então, e nós já nos sentimos insignificantes. Quem é que daqui já se sentiu insignificante?
Não é? Irmãos, e este salmo foi escrito por alguém que nos primeiros anos da sua vida não recebeu muita atenção. Foi por Davi, não é? Davi foi o último filho e o próprio pai se esqueceu de apresentar quando o profeta Samuel buscava o escolhido de Deus para ser o novo rei de Israel. O pai, Jessé, os irmãos lembram-se, ele fez desfilar todos os filhos. E quando o profeta disse, não tens mais ninguém, ele disse, olha, está lá o pequenito, o ruivito, assim, esquecido. Não é? Está lá no campo a cuidar das ovelhas. E digam, ser esquecido é muito chato. É ou não é? Ser esquecido é muito chato. Mas Deus não se esqueceu de Davi. Amém? E nós sabemos que Davi se tornou num grande rei. Pois da mesma forma, ainda que te tratem com desprezo ou como uma pessoa sem importância, o que conta é que Deus tem grandes planos para ti. Amém? Ele diz, tu tens valor. Amém? E esta é a mensagem do Salmo 8. Vamos ver, irmãos, como é que Deus considera o teu valor. Sabes que Deus honra-te. Davi compreendeu isto no momento em que contemplava uma das noites estreladas. Nós lemos que Davi diz, Senhor, quando eu olho o céu à noite e o céu que o Senhor fez com as suas mãos, eu fico admirado. Porque quando vejo a lua e as estrelas, eu fico a pensar, meu Deus, tudo é tão lindo e glorioso, mas é comigo que Deus quer estar. Davi, no verso 5, conclui, eu sou apenas um pouco menor do que o próprio Deus. Apenas um pouco menor, porque Ele me deu grande glória e grande honra. Portanto, meus amados, Deus honra-nos. Amém? O que chamou a atenção de Davi foi o facto de que o homem recebeu atenção especial do Criador. O homem teve um tratamento especial na altura da criação. O livro de Gênesis conta que Deus criou o mundo a falar, certo? Ele disse, haja luz, e a luz apareceu. Ele disse, firmamento, e o firmamento apareceu. Disse para haver separação entre as águas, e as águas se separaram. Mas no momento de criar o ser humano, em vez de falar, Deus pôs as mãos na massa. Não é? A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Quer dizer que de dentro de Deus, a vida veio para dentro do homem. A vida do homem não veio de qualquer maneira. Foi Deus que soprou vida na sua criação. Irmãos, esta honra os anjos não têm. Jesus, o Filho de Deus, não morreu na cruz pelos anjos. Morreu por mim e por ti. Então Davi entendeu que, apesar da sua fragilidade, o homem está coroado de honra e glória. Alguém diz que tu não vales nada, que tu e ninguém é a mesma coisa, tu não tens valor, isso é mentira. Porque tu és honrado por Deus. Amém? Tu és honrado por Deus. Talvez tu não te sintas valorizado pelos teus pais, pelos filhos, por irmãos, pelo teu cônjuge, pelos colegas de trabalho, etc. Mas olha, o que verdadeiramente importa é que aos olhos de Deus tu possuis um inestimável valor. O Filho unigênito de Deus morreu por ti. Amém? Então, irmãos, Deus honra-nos. Amém?
Então temos que nos alegrar e temos que pensar que temos grande valor porque Deus nos honra. Amém? Deus nos tem coroado de honra e glória. Amém? Segundo, Deus te abençoa. Amém? Davi estava a pensar no tamanho de Deus. Ele via a imensidão dos céus, as estrelas, e estava admirado porque o Criador era infinitamente maior do que tudo. No entanto, para Davi, o mais fascinante era constatar que esse Deus tão grande se importava com a sua vida. Um Deus tão grande, Ele importa-se contigo e comigo. Amém? Ele escreve no verso 4, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Davi sentia-se alvo das atenções do Criador e tinha razão enquanto a isso. Esta é uma verdade. Deus realmente importa-se connosco. Amém? Ele nos visita, Ele vem ao nosso encontro, Ele envolve-se connosco e Ele nos socorre. Amém? Quem é que já sentiu o socorro de Deus? Amém, não é? Deus socorre-nos, irmãos, e quando nós pensamos que já não há mais nada a fazer, Deus vem e com a sua mão diz: eu estou aqui. Tu és precioso para mim. Amém? Mesmo sendo infinitamente grande, Deus está incrivelmente perto. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Deus ouviu a oração de Ana. Deus fez de Esther uma rainha. Deus deu a Ruth uma nova família. Foi Deus quem protegeu Daniel na cova dos leões. Foi Deus quem libertou Pedro da prisão. Foi Deus. Amém? Quando Jesus passava por Jericó, ele viu Zaqueu no alto da montanha. Ele chamou Zaqueu pelo nome e entrou na casa dele. Imaginem, irmãos, quanta atenção, quanto cuidado, quanto amor Deus não teve para com Zaqueu. Irmãos, Zaqueu deve ter ficado surpreendido. Porquê? Porque ele só queria ver Jesus. Ele disse: eu só quero. Então ele subiu à árvore. Nós até cantamos um corinho na escola dominical, que é: Zaqueu era um homem baixo. Os irmãos sabem? É mesmo isso, mas eu não vou cantar. Senão o meu filho corta-me já o som. Ok? Mas irmãos, imaginem, Zaqueu não queria atenção. Zaqueu queria somente ver Jesus. E Jesus não ficou indiferente. Jesus ia a passar. Viu Zaqueu. E com amor, ele chamou e disse: anda, eu quero ir à tua casa. Ele não sabia, Zaqueu não sabia, que desde o início era Deus que estava a olhar para ele. Zaqueu queria ver, mas Deus já estava a olhar para ele. Irmão, irmã, os olhos de Deus estão voltados para ti. Eles movem-se na tua direção, porque tudo o que Deus quer é abençoar e abençoar muito a tua vida. Amém? É abençoar a tua vida. Portanto, nós cantamos, não é? Que não nos podemos esconder, e é verdade. Nós não nos podemos esconder da face de Deus. Porque o olhar dele está direcionado para ti, para te abençoar, para cuidar de ti. Amém? Deus capacita-te. O lindo do Salmo 8 é que ele declara que, apesar das limitações do ser humano, Deus dá inteligência, autoridade e poder. E diz lá no versículo 6 a 9: deste ao homem o domínio de toda a criação, autoridade sobre as criaturas, o gado e as ovelhas, os animais do campo e da floresta, as aves do céu e os peixes do mar. Sim, tudo o que vive nos mares.
Davi reconhece que como seres humanos somos dotados de uma grande capacidade. E nós esquecemos-nos disto, esquecemos-nos ou não? Irmãos, Deus tem-te capacitado e nós esquecemos porquê? Porque, olha, quando o pastor ou alguém diz assim, irmão, olha, nós temos que fazer, olha, próximo sábado vamos ter evangelismo. Isso não é para mim. Isso não é para mim. Eu sou envergonhado, sou acanhado. Olha, eu estava de manhã, um dia destes, um domingo deste, nós vamos ter um culto um bocadinho diferente. Vamos ter um culto com participação da escola dominical. E eu estava a desafiar os alunos mais velhos a ficarem na portaria, a serem eles a virem a levantar a coleta, a ter uma participação. E houve dos mais velhos, logo dos mais velhos que eu tinha falado para ficar na portaria, ele começou logo a ficar muito vermelho e disse, eu não. Sabe, meus irmãos, e isto é com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, mas há uma coisa, conosco acontece exatamente a mesma coisa. Porquê? Porque quando o pastor ou alguém desafia a fazer alguma coisa na obra de Deus, sempre achamos que o outro, não é que o outro tem obrigação, o outro tem mais capacidade, o outro é mais valente, o outro é que tem essa destreza, o outro é que sabe fazer isso. Irmãos, e ficamos acanhados e esquecemos que nós estamos capacitados por Deus a fazer as coisas que Ele quer. Amém? É Ele que nos capacita. Além do mais, nós temos privilégios que muitos homens e mulheres não tiveram, mas que mesmo assim entraram para a história. Irmãos, podíamos, por exemplo, falar de Beethoven. Ele sofria de surdez e mesmo assim ele foi famoso. Ficou conhecido. Mais recente, e eu falei nisto, enquanto estavam a dar os Jogos Olímpicos, eu disse sim, senhor. E depois houve os Jogos Olímpicos e houve depois a seguir os Paralímpicos. Certo? E sabem, irmãos, nos Jogos Paralímpicos nós trouxemos muito mais medalhas do que nos Jogos Olímpicos. Pessoas que aos olhos humanos são pessoas com menos capacidades, mas que honraram o seu país. Não te julgues pelas tuas capacidades. Dispõe-te nas mãos de Deus e Ele vai te capacitar. Amém? Tu tens valor porque é Deus que te capacita. Amém? Vamos pensar, irmãos. Quais são os teus sonhos? Quais são os teus desafios? Quais são os projetos de Deus para a tua vida? Parar um bocadinho e vamos pensar nisto. Qual é o teu sonho, projeto de Deus para a tua vida? Será que nós temos perdido as oportunidades por nos julgarmos incapazes? Será que nós temos perdido as oportunidades porque achamos que o outro faz melhor? Não permitas mais isto, porque tu tens valor, porque Deus te capacita. Amém? Outra coisa, Deus quer te usar. Deus quer te usar. Porque é que será que Deus nos honra, nos abençoa e nos capacita? Deus faz isto porque nos ama, é verdade. Ele cuida de nós, Ele demonstra o seu amor assim. Mas não é só isto. Deus quer nos usar para abençoar os outros. Deus honra-nos, abençoa-nos e capacita-nos para quê? Para que nós possamos servir de bênção
para os outros, dentro da igreja e fora da igreja. Amém? Tu és um tesouro precioso para Deus, mas Deus não é egoísta. Isso não cabe na natureza de Deus. Jesus é o Filho amado de Deus, um tesouro realmente precioso. Mas Deus compartilhou este tesouro ao enviar o seu Filho para morrer na cruz. Ele não tinha tesouro maior. Deus não tinha tesouro maior. Mas Deus agarrou e deu. Para que nós pudéssemos ter, novamente, ligação ao Pai. O melhor que Deus tinha, Ele entregou. Aquilo que melhor nós temos, nós devemos entregar. Para a honra e glória de Deus. Amém? O mesmo acontece comigo e contigo. Nós somos preciosos para Deus. Porém, em vez de escondermos ou de guardar-nos, Ele nos usa, ou melhor, Ele deseja nos usar. Ele não quer que nós, não nos obriga a que nós sejamos usados. Não. Nós temos que nos dispor para que Ele nos use. Amém? Olhem, também acontece comigo, mas a verdade é que é assim. Quando eu vou à casa da minha sogra, tenho uns bibelôs que aquilo não serve para nada. Aliás, quando a minha filha andou a fazer o enxoval agora para casar e não sei o que, eu disse, olha filha, há coisas que tu não comes. Porque a mãe comprou porque era naquela altura todas as meninas que iam casar tinham que comprar, que era serviço de chá, serviço de café. Aquelas coisas que estão lá arrumadas num canto e que ninguém usa. Eu também tenho lá. Mas então, eu chego à casa da minha sogra, misericórdia. Há lá coisas que eu nem nunca vi serem usadas, não é? Ela tem lá um móvel que tem copos e tem vasos de porcelana e tem essas coisas assim, não é? E ela nunca usa. Aquilo são verdadeiros tesouros para ela. Uma vez eu fui lá fazer uma limpeza, assim, uma limpeza geral, e eu só dizia assim, se eu parto isto, é uma desgraça. Não é que tenha valor monetário, não é isso. Mas pronto. Mas é o valor dela. Misericórdia, é tanta. E é raríssimo aqueles tesouros serem usados. Não é? Irmãos, e há pessoas assim, como jarros de porcelana da minha sogra. Julgam-se preciosos demais para servir e vivem trancados. Será que tu és um cristão de porcelana? Coloca-te ao serviço do Senhor e do próximo. Amém? E assim alcançarás o senso de realização pessoal que tantos descobrem. Irmãos, nós sentimos tão realizados quando fazemos a vontade do Pai. Quando deixamos que Deus nos use. Quando deixamos que Deus trabalhe em nós e através de nós. Quando deixamos que Deus nos use para ser uma bênção na vida dos outros. Lembra-te, nós fomos honrados, abençoados e capacitados a fim de sermos usados. Eu estou a concluir. E nós somos especiais, nós somos preciosos. E nós não estamos no mundo por acaso. Trouxe uma caixinha. Houve uma irmã que disse assim quando eu aqui cheguei. Vem de caixinha? Eu disse, bem, olha, isto hoje vai de caixinha e tudo. Ela sabia que era para a mensagem. Olhem, esta caixinha é uma caixinha. Tem é daquelas coisas. Tem um valor sentimental porquê? Porque foi a minha filha que fez na escola para o Dia da Mãe. Pronto, está lá guardado. E já está velhinha e já tem tudo, mas está guardada, pronto. Mas isto é uma caixa. Simples, uma caixa de madeira. Mas se eu agarrar as minhas alianças
e as colocar cá dentro, ela passa a ser um guarda-joias. Tem algo precioso cá dentro. Mas, se eu retirar as minhas alianças e colocar lixo cá dentro, passa a ser uma caixa de lixo. O meu e o teu valor não depende das circunstâncias nem das pessoas que nos rodeiam. Porque o nosso valor é grande pelo tesouro que temos dentro de nós. O amor de Deus, o Espírito Santo que habita em nós. Agora, meus irmãos, nós temos que ter cuidado com aquilo que guardamos no nosso coração. Portanto, não devemos permitir que nada ou ninguém nos venha a diminuir. Ao mesmo tempo, é preciso que nos humilhemos diante de Deus e que nos coloquemos à disposição dos semelhantes como vasos de bênção que o Senhor quer usar. Tu tens valor, tu és precioso, mas não é para ser um vaso de porcelana trancado. Tu tens valor, és precioso, és preciosa para Deus te usar. É possível que até hoje tu te tenhas sentido insignificante e sem importância. Alguém tão pequeno que até parece invisível. Alguém tão fraco que os problemas parecem insolúveis. Alguém inadequado e incapaz. Alguém sem valor. Agora, hoje, é tempo disso acabar. Vê-te como Deus te vê. Olha para ti no espelho e vê como Deus te vê. Toma posse do valor que Deus te dá. Tu foste criado para ser abençoado e para abençoar. Esta é a tua identidade. Não é uma identidade sem valor. Não é uma identidade de derrotado. Não é uma identidade de saco do lixo. És um guarda-joias. És precioso. Tens um tesouro muito grande dentro de ti e que Deus quer usar. Ele quer usar não para a tua honra, não para a tua glória, mas para que o nome dele seja glorificado. Para que o nome dele seja exaltado. Para que as pessoas percebam quem ele é. Experimentem o seu amor. Aquilo que nós já temos experimentado. Este é o tesouro que tu tens dentro de ti. E é o tesouro que ele quer que tu partilhes com os outros. Deixa-te usar nas mãos de Deus. E nunca te esqueças. Quando as circunstâncias, quando as lutas da vida, quando alguém te disser que tu não vales nada, lembra-te. Eu tenho valor. Eu tenho valor. E eu quero ser uma influência. Eu hoje estava a partilhar com os meus alunos de escola dominical. Estava a falar com eles e estava-lhe a dizer, olhem, nós devemos seguir os bons exemplos. E devemos ser influenciados pela nossa família, pelos nossos pais, quando eles nos dão bons conselhos. Porque estávamos a falar de um rei em que a mãe só lhe tinha dado maus conselhos e aquilo foi uma desgraça. Ele até só conseguiu reinar 1 ano. Também conseguiu desviar, ele esqueceu tudo e pronto, foi uma desgraça. Eu estava a dizer, olha, na escola, e eles estavam-me a dizer, é verdade. Eu disse, olha, eu quando andava na escola, as pessoas olhavam e quando diziam, olha, vamos faltar à escola, vamos agora já não é, antigamente era vamos baldar. Pronto, agora se calhar já não é assim. Olha, e vamos dar uma volta e não sei o quê. E quando eu dizia, não, eu não vou. Pois, és santinha, tens a mania e não sei o quê. Não sei quanto. E eles diziam, e eles dizem isso. E eu dizia, afinal não mudou muito.
E eu dizia, mas sabem, vocês com a vossa atitude estão a influenciar a vida deles e não se estão a deixar influenciar. Irmãos, percebamos que aquilo que Deus colocou em nós é para que nós possamos ser influência na vida, nesta sociedade. E olha, quando as coisas não correm da maneira como nós esperamos e como nós idealizamos, e como as coisas não funcionam tanto como nós queremos, vamos pôr a nossa vida nas mãos de Deus e dizer, olha Deus, eu não entendo o porquê de não ter sido agora, eu não entendo porque é que eu estou a passar por isto agora, mas tu tens um propósito, eu quero glorificar o teu nome, portanto ajuda-me a enfrentar e não me deixes sentir diminuído. Não me deixes sentir sem valor. Porque tu me amaste e deste o teu filho por mim. E isso não tem preço. Amém. Vamos ficar de pé, ter uma palavra de oração.